isso a importância da meditação e do autoconhecimento. Saber o que realmente eu quero, para quando eu me dirigir ao meu objetivo, eu ter certeza de onde eu quero chegar. Isso é muito importante. Metas determinadas e ação. É um ano em que as coisas não vão cair do céu, não adianta ficar esperando, a gente vai ter que agir mesmo, vai ter que correr atrás. Não será um ano tão rápido quanto foi 2008, porque afinal 2008 era regido por Roda da Fortuna e ele fazia com que as coisas andassem mais rapidamente, mas ele vai nos pedir isso. Metas determinadas, ação dirigida, direcionada, com objetivo claro, é para lá que eu vou, é ali que eu quero alcançar e eu vou traçar as minhas metas para alcançar esse objetivo e vou agir, não vou ficar esperando. Da mesma maneira, também dar apoio aos outros, porque 11, dois números 1, né? O 1 é o indivíduo, é eu sozinho, mas são dois. Então, também ter a compreensão, fazer as coisas em acordo, em conjunto. 11 é um número que no tarô se refere à carta força. A maioria dos tarôs nomeou, né, este arcano 11 de força. Na verdade, eu trabalho com tarô de Crowley, vocês já sabem, né, quem acompanha o programa, e Crowley renomeou esse arcano, deu um novo nome, ou seja, volúpia, que é muito mais que força vital. Na verdade, é paixão. Então, esse é um ano em que nós certamente veremos muitas paixões estrondosas, há possibilidade muito clara, muito forte, melhor dizendo, de surgir paixões intensas que vão mudar completamente o rumo da vida afetiva das pessoas. E aí, nesse caso, é que a gente precisa ter atenção, ver se realmente é uma paixão que pode fluir para algo mais, né, mais duradouro, ou de repente não, e aí nós vamos colocar algo que era mais estável, mais seguro e com possibilidade de uma durabilidade na nossa vida, colocar isso fora em função de uma grande paixão, aquela coisa de pele, aquela coisa do tesão mesmo, porque esse é um ano de tesão. E esse tesão não é só no que se refere à sexualidade, o tesão de vontade de viver. Então aquela coisa, eu gosto de sair para caminhar no Laranjal, ver o pôr do sol, ou ver o nascer da lua, ou sentar com os vizinhos para tomar um chimarrão, aquela coisa de comer uma laranja, usufruindo do prazer de comer aquela laranja, ou alguma coisa que a gente goste, né, saborear. Então essas questões de prazeres estarão em evidência. Uma outra questão muito forte dessa carta da volúpia é a quebra de ideias preconcebidas, de conceitos limitadores, aquilo que nós não nos permitimos por uma questão moral, uma questão social, porque foi nos ensinado que era feio, então a gente não faz, porque, enfim, não fica bem. Isso tende a ser muito movimentado esse ano. Nós vamos ver muitas situações de evidência de preconceitos, racial, sexual, religioso, enfim. Isso virá à tona para poder quebrar o conceito e, na verdade, é colocar abaixo aquilo que é um fator impeditivo de vivermos os nossos instintos, de vivermos o prazer. Então isso é muito forte, isso tem a ver com a nossa vitalidade. Pessoas que não se permitirem vivenciar prazer terão a sua vitalidade abalada certamente, podendo inclusive ocorrer uma doença, uma patologia mais séria. Então é importante estar em contato com o corpo, com as necessidades físicas e fisiológicas, com a necessidade de prazer, e aí vai desde assistir um filme, desde passear, de ter nas suas atividades, né, um momento seu, prazeroso, quem gosta de ginástica, quem gosta de dançar, enfim, buscar essas coisas que representem um momento de me dar carinho, de me dar atenção, de me dar prazer. Então o ano é um ano assim de exigência ao prazer e às parcerias. Porque este 11 ele é formado por 2 e 9. 2, que é a sacerdotisa no tarô, e 9, que é o eremita. Energias extremamente espirituais. A sacerdotisa representa o princípio feminino passivo e o eremita, o nosso grande curandeiro interior. São energias de fertilidade, de abundância, de crescimento, baseados no nosso interno, na nossa espiritualidade. Por isso que as áreas de parapsicologia, misticismo, psicologia, educação, comunicação, diplomacia e artes. Diplomacia, lembre-se, 2, 1 e 1, que é 11, 2. Parcerias. Tudo que nós fizermos
tendo grupos, né, para realizar nossos objetivos, serão melhor sucedidos. Então, nós também vamos perceber assim, grandes uniões de pessoas em prol de um objetivo comum, porque o ano vai chamar para isso. O olhar o outro, perceber que o outro é uma extensão minha, de que o meu movimento ele vai interferir no meio ambiente, vai interferir no outro de alguma maneira, e buscar as pessoas que tenham afinidade com os nossos ideais para realizar as nossas coisas. Não é um ano para fazer muito sozinho, é um ano para agir sim, para ir à frente, mas também saber esperar, buscar acordos, ajustar, ser compreensivo, compassivo, essa coisa da diplomacia e da harmonia, de buscar um entendimento em relação às outras pessoas, aqueles que nos cercam, vai ser muito importante. Toda a parte de espiritualidade, universalidade, espírito comunitário, acordos, uniões e parcerias estarão em evidência. Também percepção holística, intuição, habilidades psíquicas e mediúnicas, então talvez seja o momento de tu buscares trabalhar essa questão na tua vida, né, se ainda não fazes, de olhar aquilo que nós não podemos, olhar além das aparências, né, e aquilo que ainda não compreendemos, procurar estudar e conhecer a si mesmo, conhecer as suas emoções, para ter um controle sobre elas e não ficar à mercê dessas emoções, que acabam fazendo da gente um joguete. Então conhecer o potencial da raiva, conhecer o potencial da tristeza, conhecer o potencial do apego, conhecer o potencial dessas emoções, dessas energias e utilizá-las de uma forma favorável a nós. Nenhuma dessas energias que a gente costuma ver, dessas emoções como algo negativo, na verdade, são simplesmente negativos. Não, elas têm um valor, elas têm uma função positiva e cabe a nós descobrirmos onde elas estão em nós, como elas se apresentam e de que forma vamos utilizar esse potencial favoravelmente para os nossos objetivos e para a nossa felicidade. Bom, deixa eu ver aqui. O que esperar? Então, a reunião dessas forças, né, vai mexer com questões de vitalidade, saúde e entusiasmo pela vida, principalmente no que se refere aos relacionamentos amorosos sexuais e a expressão da nossa criatividade. Nós vamos ver, então, claro que por serem energias tão exigentes, há uma tendência à tensão nervosa, à depressão. Então, são situações, patologias que tendem a crescer muito, né? Aí é que eu digo que dá importância, vou me tornar repetitiva aqui, de trabalhar o autoconhecimento, para poder driblar e superar esse obstáculo da depressão e da tensão nervosa. Essas situações todas que nos levem a repensar o preconceito de fé, de sexo, de sociabilidade, de moralidade, todas essas questões, também aquela coisa de ser o Marte ou ser o Carrasco, isso virá em evidência para cada um de nós individualmente e no coletivo. Relacionamentos profundos, desde que não se perca a individualidade. Lembrem-se que o 11 vem de 2 números 1. Então, mantém-se a individualidade. Mesmo em relacionamentos profundos, em relações que tendem a evoluir, e isso começa com uma grande paixão ou um grande tesão, uma coisa muito de pele e que tende a evoluir, é preciso trabalhar isto, vivenciar os amores com desapego e nenhuma possessividade. Então, respeitando a individualidade do outro e protegendo a sua própria individualidade. Contatos com muita gente, público, divulgação, parcerias, marketing, publicar, evidenciar, divulgar as suas coisas, né? Então essa parte de mídia, propaganda muito favorecida, é preciso investir nessa área nesse ano. Uma questão que é importante a gente cuidar, que eu vou voltar a frisar aqui, é o cuidado com o charlatanismo. Por ser um ano que evidencia muito gurus, espiritualidade, misticismo, holística, há uma tendência de surgirem charlatões, surgirem os falsos profetas, os falsos gurus. É preciso estar muito atento a as pessoas que surjam com muita força nesse ano, trazendo essa mensagem assim de orientadores espirituais, de curadores, enfim. Vamos ficar atentos. Vamos ouvir a voz do coração. Amados, eu acho que eu fiz um resumo breve dessas energias do ano. A gente pode voltar nisso em outros programas.